Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Ponto Zero. Estou aqui com meu amigo já remido, né? De anos-luz também, junto comigo nessa jornada do despertar consciencial, Dr. Walter Trebes, professor de universidade, advogado também, né? E também pesquisador metafísico há anos-luz. E nosso convidado principal aqui do Ponto Zero. Tudo bem, Walter, como vai você? Tudo ótimo, Cris. Como vai? Como vai os nossos ouvintes? Obrigado por estar aqui de novo com vocês. E vamos Nós aqui lá, agradecemos a sua presença. mais, Eu que mais agradeço a sua uma presença amiga, né? Anos luz aí trabalhando juntos né, verdade. nessa batalha em prol da luz do planeta e nesse despertar aí, chamando o nosso grupo de ação na Terra para que a gente possa modificar o panorama aí juntos na luz, no bem e no amor, né, Walter? E com muita consciência dos nossos erros também para que a gente cresça todo mundo junto. Pessoal, hoje a pauta do Walter é sempre muito interessante, mas hoje é muito mais interessante para quem curte ufologia, porque hoje a pauta do Walter vai falar da proximidade da realidade oculta, ou seja, as revelações do contato extraterrestre. É isso mesmo, Walter? É isso aí. Nós vamos falar um pouco hoje da iminência dos acontecimentos. Como você bem disse, né? Quem tem um interesse grande por ufologia é um momento bastante importante, um momento, inclusive, de algumas contrariedades, né? Contrariedades no sentido assim, a gente tem certezas que são mensagens vindas exatamente desses grupos, né? Desses grupos que têm a conexão com o planeta aqui, e ainda existe alguma coisa sombria dizendo, negando ou indicando coisas que acabam confundindo as pessoas. Então, a gente está aqui um pouco para falar disso, não da confusão, mas do esclarecimento, para o pessoal saber e começar, até quem está entrando no assunto hoje, começar a acostumar com essa ideia real que é, né, essa conexão e a conexão com o universo. Porque, na verdade, o contato extraterrestre não é um evento de interesse individual, um interesse dividido, de ego, não, é um interesse universal. Né? Esse contato com a gente vai nos transmitir para uma ideia de consciência universal, que é muito importante. O planeta Terra passou de um período, né, de construção de consciências ainda de terceira dimensão, consciências voltadas à materialidade, à fisicalidade, e houve agora esse grande despertar. Por quê? Porque nós pertencemos agora, né, daqui já um para frente, que não é mais tão daqui para frente, é um para frente que já vem vindo, né, numa outra dimensão de consciência, numa consciência de espiritualidade, e que nada mais é do que a amplitude da nossa percepção do universo, da verdade e tudo mais. E essa amplitude faz com que cada um de nós cresça, e cresça muito, e o universo tem um tamanho para esse crescimento. Então, esse é o nosso trabalho agora. Verdade. Bom, Walter, eu tenho uma série de perguntas aqui. O Walter, quando vem, eu vou mandar muitas perguntas e o Walter sempre vem para esclarecer, nunca jamais confundir e também sem a questão de querer convencer ninguém. Isso que é legal, trazer esclarecimento, fazer com que você pense para ver se a coerência, se a lógica, pesquise, incentiva a pesquisa também, que eu acho extremamente importante. O papel do Walter é de um agente transformador. Então, vou ter um monte de perguntas aqui, eu vou começar fazendo, tá, Walter? Olha cá. Nesses últimos dias, um ex-integrante do Ministério da Defesa de Israel afirmou que seres alienígenas tiveram contato com os governos de Israel e dos Estados Unidos da América. Qual o significado dessas informações e qual a importância, no seu ponto de vista? Então, finalmente nós temos uma pessoa, temos mais do que uma, mas é uma entre várias, que confirma o que nós estudamos, pesquisamos, falamos sobre isso há muitos anos, né? Então, a conexão com seres interplanetários, vamos chamar assim, ou extraterrestres, porque a gente tem que ampliar o entendimento, não ficar no entendimento, porque o entendimento do senso comum de extraterrestre é uma coisa muito judiada pelas mídias antigas, né? Vamos chamar assim, né? Como alguma coisa que é sinônimo de gozação, ou são serizinhos, e tem toda uma... E não é nada disso, né? Existem seres interplanetários, eu vou chamar aqui,
que também são os extraterrestres, de uma consciência imensa, de um conhecimento imenso. E quando este nosso irmão de planeta, né, de humanidade, lá de Israel, nos diz isso, ele diz com conhecimento de causa. Então, ele vem a confirmar algo que já vem ocorrendo com maior intensidade no sentido da consciência, da presença, não. A humanidade já tem a presença extraterrestre desde a sua existência, só que a consciência disso que é o mais importante, a importância disso é um pouco mais recente, é mais para o século XX, metade do século XX para cá, a gente tem uma consciência mais firme disso tudo, conhece mais as razões disso, tem muito mais informação disso, né? Então, também não pensem que contatos interplanetários existem no planeta no século XX, isso é uma coisa recente. Não, isso é uma coisa que pertence à nossa história como seres humanos, como habitantes do planeta. Mas a consciência, a percepção, a razão disso é um pouco mais recente, sim. Aí a gente já vem aí de uma década de 40 para cá, um pós-guerra, e esse nosso irmão aí israelense, né, que pertenceu, inclusive, à parte da segurança institucional de Israel, né, só traz uma confirmação de razões que são reais e efetivas, e quando ele fala disso, ele não fala de um contato aleatório, um contato inútil, é um contato muito sério, né, que existiu com esses dois países, e com outros mais, mas com a intensidade no que interfere no sistema da humanidade, que interfere nos sistemas de defesa, nos sistemas de estratégia, Israel e Estados Unidos tiveram esses contatos com maior frequência, com maior intensidade, com maior amplitude e razão. Inclusive, o ex-ministro de Defesa do Canadá, o Paul Ryler, já havia falado sobre isso lá atrás também, né? Então, nós temos não só esse, mas como também o ministro Medvedev, lembra, também da Rússia, que acabou soltando isso no programa de televisão, né? Então, é interessante como muitas pessoas aí de primeiro escalão de governo federal vêm à tona falando desse tema, né, Walter? E aí nós estamos falando de técnicos, de militares, de burocratas, de pessoas ligadas ao governo, mas a gente também tem que lembrar que os maiores conhecedores da relação interplanetária, que são os astronautas, também confirmaram isso, né? Diversos astronautas deram seus depoimentos, falaram sobre isso, ainda existe uma confusão em desmerecer esses depoimentos, uma tentativa de desacreditar ou de colocar dúvida, de dizer que sim, que não, então publicam o que eles dizem, depois vem alguém né, querendo desmerecer, mas os maiores conhecedores disso, que estiveram lá, né, não estiveram num universo muito distante, mas estiveram no universo, diferente de nós, né, eles pegaram o carro e deram o passeio, nós não, nós estamos aqui, né, lendo e vendo e sentindo as verdades que nos são transmitidas, né. Então, não são só esses homens de governo, esses homens de nações que tiveram postos, que cuidaram, né, de sistemas de defesa, de sistemas de inter-relação, né, desses conhecimentos, mas os próprios astronautas. Isso é a maior prova, exatamente, a maior prova viva desse assunto, né? Maravilha, né? Bem, Walter, os seres humanos podem, de fato, esperar algum contato em massa para esses tempos? Então, todas essas informações, tudo que a gente diz aqui, tudo que a gente está dizendo nesse instante, nesse momento, ele vai de encontro a esse contato em massa. É justamente porque ele vai ocorrer, que as pessoas mais a mais precisam lidar com esse assunto. Eu digo lidar, como você bem disse lá no início da nossa exposição de hoje. Pesquisa, leia, tenha seu momento de descrença, isso faz parte do nosso direito, mas essa descrença não pode anular o seu interesse sobre o assunto, porque todos nós, em algum momento, temos questionamentos a fazer, mas você voltando no assunto, você ligando outras informações, você vai começar a entender o todo. E a ideia é entender o todo. Não é dizer que eu acredito ou não acredito, o que eu aceito ou que eu não aceito, o que é ou o que não é. Isso não importa e não importa para 100% da humanidade ou desses seres intergalácticos. Não importa o que você acredita para eles ou para nós. Importa o nosso entendimento do todo.
né? Então, se vai existir esse contato, por que que vai existir esse contato? Né? Por que que eles vêm aqui nesse momento e a grande massa que a gente diz, a grande população, qualquer pessoa vai ter a percepção deles aqui, né? Porque exatamente demos um passo consciencial, demos um passo para esse contato, né? E o maior contato, e eu vou repetir isso ainda nessa live, porque essa era uma das cerejas do bolo para a gente falar um pouco hoje, mas eu já vou oferecer a cereja do bolo agora, que é a razão que eles querem esse contato conosco. Em primeiro lugar, eles esperam que nós temos um contato conosco, com nós, com o nosso universo interior. Não interessa para eles um contato, vamos dizer assim, social com a gente, político, isso não, porque eles têm as estruturas deles mais avançadas, mais desenvolvidas, eles têm uma independência energética, independência alimentar, independência econômica, no sentido de não serem escravos como nós, de sistemas. Então, eles não precisam dessa relação social conosco, eles não têm curiosidade, porque eles têm um conhecimento muito grande. Tem algumas dessas civilizações em contato com a gente, só para vocês terem uma ideia, que conhecem nós da nossa mônada. E isso significa do nosso átomo semente. Então, cada um de nós, eles têm conhecimento de todo o nosso arquivo akáshico, de onde a gente veio, quem a gente, o que a gente fez, o que a gente é. Então, só para vocês entenderem a dimensão de quem a gente está falando aqui, de quem virá nos contatar aqui. Então, qual que é a expectativa deles? O real contato que eles esperam, primeiro, é o contato de nós com nós mesmos. Então, o nosso universo interior tem que ser visitado, tem que ser explorado, temos que colocar lá as nossas navezinhas para decolar e chegar lá no sol central de nós mesmos e nós entendermos todos os nossos processos, porque quando esse sol central brilhar, é o momento que cada um deles vai entender a gente. Claro, eles já esperaram o suficiente para isso, aí lá para frente agora, nas perguntas, a gente vai encontrar esse assunto também. Estamos preparados ou não, isso também é algo a se falar um pouco, mas é importante você despertar, você acordar, não interessa quanto você sabe disso ou não sabe disso. O interessante agora é abrir o seu coração e abrir a sua mente. E buscar, fazer essa busca que a nossa amiga Ângela hoje falou, né, que é a busca da pesquisa e do questionamento e do levantar de assuntos para criar um conhecimento, criar não uma crença, mas um conhecimento de verdade. Isso aí. Maravilha, Walter. Você é sempre muito esclarecedor em tudo que você diz, muito comprometido com a verdade, e isso que eu te admiro cada vez mais, porque são poucas as pessoas que eu vejo comprometidas tão seriamente com a verdade. E você é uma pessoa que você sabe que você está timbrado no meu coração, meu grande amigo de jornada, e justamente por conta dessa tua posição, sabe? Eu acho que são raras as pessoas que eu conheço que têm esse posicionamento, e eu vejo isso no seu dia a dia, que é o mais importante, na convivência, né? Porque a gente vê muitas vezes as pessoas falando tudo aí fora, e na convivência elas são totalmente diferentes do que elas fazem nos programas, né? Parece que são duas pessoas, né? Geralmente, né? O Walter, Mas os seres humanos... Sim, pode falar. Aproveitando as suas palavras e muito afetivas e gentis, que sempre nos comunga num trabalho, né, conjunto e bonito e rico, né? Eu também quero deixar só assim um recadinho dentro do que você disse. As pessoas que lidam com a verdade, elas precisam ter cuidado, porque elas precisam ser verdadeiras, né? Então, lidar com a verdade não é uma brincadeira. Não é para qualquer, não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um e não é uma diversão. Então, se você lida com a verdade, esteja nela, porque você pode se surpreender. Então, a gente procura esse caminho. Porque uma coisa é séria, a verdade é soberana, né, Walter? Se ela não se tornar atitude no dia a dia também, a pessoa cai na incoerência, né? E a gente vê isso, infelizmente, eu fiz até uma pauta falando isso, no meio espiritualista ufológico, a gente vê muito isso, a pessoa até se fantasiando dessa terrestre, tendo uns posicionamentos assim, que não tem a ver realmente com a verdade, com a realidade, né? Mas é isso aí, esse alerta é muito importante. Eu acho que, claro, cada um tem uma parte da verdade, a gente cada vez busca mais essa verdade, mas a gente tem que ter essa busca sincera, esse é o meu ponto de vista, sabe? Não sair fora da rota essencial,
que nós estamos inseridos aqui, né? Isso é muito importante. Ô, Walter, os seres humanos estão preparados para uma revelação em massa dessa realidade presente em nossos tempos? O que você me diz? Então, eu convido a todos que nos escutam hoje e que vão ainda nos escutar, porque a nossa interferência sempre é muito positiva nesse campo, né? Tem aqueles que nos assistem ao vivo, tem aqueles que depois vão ver, e eu tenho sempre essa grata satisfação de ouvir que as pessoas continuam, né, buscando e continuam nos ouvindo. Então, eu chamo a atenção de todos aqui para a seguinte situação. Existe vamos dizer assim, um reconhecimento da Federação Galáctica, dos nossos irmãos interplanetários, de que sim, o ser humano está preparado para, vamos dizer, um contato, para uma dimensão de maior profundidade, né, de maior extensão, e como a gente está falando de quarta, quinta dimensão, e esse contato que a gente precisa ter. Então, o ser humano, mas quando ele diz o ser humano, é que existe um grupo suficientemente grande para que isso perdure e dê continuidade, tá? E isso não significa que a grande massa não possa fazer parte disso. Ontem eu gravei uma live maravilhosa com a Karen Rodrigues, que a gente falou um pouco disso. Todos fazem parte desse todo. Então, eu chamo a atenção dos nossos ouvintes aqui, de quem tem interesse, está nascendo interesse nesses assuntos, não fique pensando que você precisa de grandes coisas para fazer parte de um despertar, que você precisa de grandes processos, que você precisa ter tempo nisso. Despertar, muitas vezes, para alguns, ele é imediato, enquanto outros estão levando anos nesse processo, tem alguns que basta se permitir, eles têm a luz, eles têm a iluminação, eles têm a consciência disso tudo. E isso, por que eu estou dizendo isso para vocês e chamando a atenção de vocês? Porque também existem algumas mensagens, e aí são até de pessoas ligadas à ufologia, ligadas ao assunto, que são muito pessimistas, que dizem que não, que a humanidade não está preparada para o contato, e começam, e aí vem um pseudo ou direto terrorismo em cima disso, e por que não estarem preparadas, então haverá um certo caos de incompreensão, né, e tudo mais. Veja, né, isso não é a circunstância e o fato. A circunstância e o fato é o despertar, é a sua iniciativa, a sua participação, né? Se você tentar fazer, você vai acontecer e você vai fazer parte. E faça, né? Porque a humanidade, enquanto civilização, né, está para isso, não está mais para as coisas de terceira dimensão, para as coisas da guerra, para as coisas do conflito, para as coisas do mal que a gente classificou sempre, né, nessa divisão entre bem e mal. Nós estamos para o bem, para a espiritualidade, para a honestidade, para a correção, para os valores maiores do ser, para o altruísmo, para o amor incondicional. Né? Nós falamos ontem também na live, né, desse grau, desse passo do amor incondicional. O amor incondicional é algo que a gente pode um dia até fazer uma live sobre isso, mas é um estágio que realmente é um estágio que me emociona de falar disso, porque é algo realmente que não é intangível, mas é um desafio tremendo para quem tem um ego. Né? E todos nós temos aqui, né? Nós dois falando aqui, e todos os habitantes do planeta têm um ego. E transpor esse ego, sublimar esse ego para esse amor incondicional será realmente a nossa realização. Aí o planeta Terra vai virar um sol, né, de tanto que ele vai brilhar. Né? Então, eu só chamo a atenção dentro desse cuidado, não deem ouvidos para as ideias de que a humanidade não está preparada e que haverá, então, um conflito com isso e tudo mais, que isso é uma conversa para colocar realmente um grupo, né, em desvantagem, e esse grupo, se ele se mantém nesse estado, ele vai ser dominado, né? Ele pode ser levado a ser conduzido e não se conduzir. Então, o grande despertar aqui que eu digo para vocês, né, a lampadinha que eu quero acender em vocês, é que todos vocês, todos nós fazemos parte, todos nós fazemos parte desse grande trabalho. Né? Então, é nesse sentido. E essa mensagem que os nossos irmãos confederados, os nossos irmãos federados da Federação Galáctica, dos nossos irmãos interplanetários, sempre ressaltaram para nós. Né? Ultimamente, eles têm passado umas mensagens mais
ligadas ao nosso momento difícil, mais sérias, um pouco mais até, não áridas, porque eles não é da natureza deles, mas ao longo do que eles estavam nos preparando para esses momentos de agora e tudo mais, eles têm um reconhecimento profundo, imenso e emocionante do nosso valor e do nosso trabalho, do que a gente conseguiu realizar como seres humanos. Né? Os 50 anos de Chico Xavier, que foram ditos, foram cumpridos. Isso tem um enorme significado. Os últimos 4 anos de governo americano não se deflagrou guerras, né, como tinha antigamente. Né? Os governos anteriores, que eu nem vou falar nome, todos eles anteriores foram marcados por guerras, sejam no Oriente Médio, sejam na Ásia, sejam até as guerras mundiais, né? Enfim. E o último governo americano conseguiu, né, se manter dentro de um estado de paz, né, evitando, inclusive. Então, tudo isso tem um peso fantástico, enorme. E isso tudo nos traz crescimento anímico, né, que é o crescimento de alma. Né? Então, saibam que todos nós fazemos parte desse todo. É uma questão de autoescolha, né, Walter? A pessoa tem que querer, né, fazer parte. A pessoa Verdade. pode até não querer, né, mas está aí, a coisa está aí na iminência de, né? Bom, Isso. Walter, o integrante do Ministério da Defesa de Israel também afirmou aí que o presidente Donald Trump foi declarado derrotado nas eleições por ter anunciado que falaria ao público sobre os extraterrestres. O que isto tem de fato concreto com os acontecimentos? Bem, de acordo com o que nós estamos recebendo de informações, se ele realmente disse isso, e a gente não tem como saber porque eu não falo hebraico, né, não tenho conhecimento grande de línguas, então não ouvi isso da boca dele, ele dizendo, isso é a mídia que fala, né, ainda que seja uma mídia que não seja a grande mídia que tenta esconder as coisas, mas a gente não sabe até onde isso foi traduzido ou foi entendido no contexto que foi escrito. Mas isso é uma notícia, até por isso que nós trouxemos essa provocação, essa indagação, para a gente esclarecer. Né? Então, vamos supor que ele realmente afirmou isso, né? Ele disse isso categoricamente. Muito bem. Da parte dele, ele está equivocado, ele está enganado, porque é o contrário. Né? O Donald Trump ele está sendo orientado diuturnamente sobre esse assunto e preparado para a divulgação. Então, ao contrário do que ele possa ter afirmado, eu não sei, voltando, né, aonde ele está ligado com essa informação, nesse contexto, não vou até nem definir se isso é boa-fé, má-fé, se ele está falando mentiras, coisa e tal, mas a informação que a gente tem é exatamente o contrário. Né? O presidente Trump é um presidente que está sendo preparado, tem plena consciência, tem plena conhecimento, né, desses contatos e o momento pelo qual vai ser feito. Então, é óbvio que ele foi, sim, orientado a dizer para a grande massa que em breve seria informado isso. Então, ao contrário, ele está dizendo o que tem que ser dito, porque as pessoas, psicologicamente, emocionalmente, aquelas que realmente não fazem parte de um conhecimento desse, precisam serem preparadas, pelo menos pela ideia de que realmente haverá esse contato, haverá isso. Né? Então, isso faz parte de um planejamento para não haver uma intromissão, uma violência psíquica, uma violência moral contra as pessoas em relação a esse assunto. Isso, os próprios irmãos federados, né, intergalácticos, eles falam isso, né, que a vinda deles não é uma vinda agressiva ou para agredir as pessoas. Então, ao nosso conhecimento dentro desse aspecto, é bem ao contrário do que ele disse. O Donald Trump, ele não foi. O que aconteceu com as eleições americanas não tem esta natureza. Então, não foi os extraterrestres que impediram ele de ser presidente. Aliás, os extraterrestres, eles não interferiram em nada porque eles seguem, aí é um conhecimento que faz, é a linha divisória entre você falar sobre a verdade e dos seres que realmente nos contatam. Por quê? Essa verdade está relacionada a um princípio que nós falamos lá no CROM, há 20, 30 anos atrás, que é o princípio da não interferência.
Eles são regidos pelo princípio da não interferência. Se eles são regidos pelo princípio da não interferência, nunca eles vão interferir num governo americano sobre qualquer assunto, mesmo que seja... E até porque tem uma outra contrariedade nessa possível afirmação desse irmão israelense aí, que o assunto extraterrestre não é uma novidade do governo Trump. O Roosevelt falou sobre isso, o Truman falou sobre isso, o George Bush foi provocado sobre isso, o Kennedy falou sobre isso, o Ronald Reagan falou sobre isso, todos falaram sobre isso. E só que foi dado um breque, por quê? Porque a gente, nesses governos, nesse tempo que a gente está falando, a gente teve interferência do governo profundo, que não quis de forma nenhuma liberar isso. E o preço disso ia ser caro demais se eles insistissem. Então, um foi morto, o outro foi calado, o outro entendeu que era para... Outro não recebeu a informação, porque saibam quantos quiserem, os presidentes americanos, eles não têm acesso a tudo lá, eles não são os senhores da sabedoria dos grandes, não vou chamar segredos, mistérios, ou as coisas que não devem ser reveladas. Então, eles não têm acesso a isso também. Não adianta pressionar, como, por exemplo, aí no governo do Barack Obama, pressionaram ele e tal, a ponto dele dizer, não sei nada sobre isso. Porque, de fato, não sabe. Isso não é, eles não têm acesso a isso. Agora, eles em algum momento são autorizados, vão ser autorizados. E o governo Trump já está em contato com esse tipo de situação. Então, a gente tem a dizer que há um equívoco nessa informação aí, que a gente vê que o caminho é outro. Tá. Bom, vamos lá. Quem não estiver preparado, Walter, ou então se preparando para essa aproximação, o que terá como fim ou destino neste planeta? Bem, as pessoas não têm os seus desígnios de vida e a gente não pode fazer nada em relação a isso. Eu estou simplificando, estou começando pelo simples, pelo que a gente sabe, a gente enxerga. Não temos amigos que de uma hora para outra se vão, partem para o além, morrem, né, desencarnam, vou jogar uma aspas nisso, nos abandonam, nos deixam. Nós vamos ver isso acontecer. E não estou aqui discutindo morte física. Então todos vão morrer por causa disso. Não, isso é uma forma infantil de entender o processo. Mas um processo de mudança vibracional vai colocar as pessoas em outras dimensões de consciência. Então, aquelas que forem acolhidas, ou que se acolherem na quarta e quinta dimensão terrestre, elas vão fazer parte da nossa realidade. E tantas outras que negarem esse processo, elas serão encaminhadas, seja pelo desencarne, ou seja por um processo que ainda, para mim, também é um mistério, mas é um processo que pode ocorrer que, de repente, essas pessoas não farão parte da nossa realidade de alguma forma. Porque também, isso é uma informação que foi passada com muito cuidado e passada entre linhas, existirá sim um momento em que haverá o transporte não apenas espiritual, ou seja, a pessoa desencarna, deixa o corpo físico e vai na espiritualidade. Haverá também um transporte físico de pessoas que serão levadas a uma outra dimensão de consciência compatível com a consciência delas. Então, todo esse processo é um processo que irá acontecer de fato, né? Então, as pessoas que evitam o despertar, evitam esse processo, e é um processo interessante porque hoje eu li uma coisa que me fez pensar que a religião, isso é uma afirmação de um filósofo, inclusive brasileiro, não me recordo o nome, mas ele disse o seguinte, que o céu tenta te subornar e o inferno te ameaçar, né? E o processo de ascensão consciencial não faz nenhum dos dois. Ele não te ameaça e não te suborna. Ele não te promete nada. Ele não está te prometendo que você vai ser, né, um ser angelical, você vai ascender aos céus, você vai encontrar 72 virgens, ou você vai encontrar o paraíso, ou a chave de São Pedro na mão. Nada disso a gente nunca teve ou tem no processo consciencial de ascensão qualquer promessa ou ameaça. Tá, se você não fizer,
né? Você há de espiar lá nos fogos do inferno, ou você vai se prejudicar. Não, você é convidado a um trabalho consciencial de progresso, de um progresso de consciência, que você faz a escolha, né? Então, muito interessante esse nosso momento, em que acabou, dentro dessa ótica desse nosso filósofo que eu citei aqui, que eu peço desculpas de não lembrar o nome, se eu não me engano, o sobrenome dele é Borges, acho que é Jorge Borges, alguma coisa assim, que ele disse e me fez pensar, né, que o céu tem que subornar e o inferno nos ameaçar. E o processo consciencial não faz nada disso. Ele não paga e não te cobra. Ele te convida e te ensina, te fala, olha, você tem esse caminho, você pode fazer isso, se você praticar, papapá, se você despertar, né? Aquela buzina, na verdade, o processo consciencial é uma buzina existencial que fica ali te chamando, como a gente está fazendo aqui hoje, né? Falando disso. Verdade. Então, isso é muito importante e é muito gratificante a gente ver, por quê? Porque o processo consciencial é a verdade, e segundo o nosso mensageiro, Jesus Cristo, a verdade vos libertará. Então, quando ela te liberta, ela não te força a nada, ela não te amedronta, ela não te ilude, né? Ela não tem o suborno dizendo para você que se você for, né, o homem praticante, a mulher praticante, o ser humano praticante, você ascenderá aos céus. Não, o céu está em ti, você faz parte, né? Assim na terra como no céu, né? Que seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Esse é o significado, um dos significados do nosso Pai Nosso. Então, seja feita a sua vontade em corpo e alma, né? E no céu. Né? Aqui representa a abóbora celeste, né? O nosso céu, o nosso universo interior. Então, é isso que a consciência nos chama, né? Sem pagar e sem cobrar nada. Então, isso é muito bonito e muito verdadeiro. Isso é maravilhoso, né? Eu acho fantástico, porque é um caminho que você caminha livremente, sem medos, né? Uma coisa que a primeira coisa que acontece com o ser humano quando ele começa a despertar, ele perdeu o medo de um monte de bobagem. Ele começa a perceber de fato o que é falso, do que é real, do que é verdadeiro, né? A gente começa a fazer uma leitura, as pessoas falam, mas eu não tenho medo disso. Não, eu não tenho. A gente começa a perceber as coisas de uma outra forma, de outro prisma, né? Bom, Walter, tem mais perguntas aqui. Vamos lá. Do seu ponto de vista, né, o que o ser humano, então, pode esperar desse momento que se aproxima, né, no que se refere a contatos aí extraterrestres? O que isso tem de concreto com os acontecimentos? O que podemos esperar deste momento agora? Estamos em 2020, eu acho que a pessoa quer dizer desse momento até 2021, 2022, né? Bem, em primeiro lugar, essa pergunta ela leva nós a uma necessária orientação e reflexão. Primeiro, devo repetir a todos o que muitos que nos escutam e tantos outros já sabem. Contato extraterrestre não é contato de salvação, não é contato de curiosidade, não é um contato que, eu vou ter contato extraterrestre, amanhã minha vida está feita, meus boletos estão pagos, não preciso mais me esforçar para nada, eu não preciso estudar, eu não preciso me desenvolver. Não, o contato extraterrestre é uma grande oportunidade. Então, vejam todos isso como uma enorme oportunidade de mudança. E uma mudança, um exemplo consciencial, né, de crescimento, de sair do campo da vulgaridade, do tosco, né, do difícil, do 3D, das arrastas, né, dos problemas. Este contato, sim, ele fará uma mudança consciencial no planeta em que existe a perspectiva, e a perspectiva anunciada por eles, de uma mudança social, econômica, dentro dessa consciência maior. Então, virá um ser humano mais consciente, né? Teremos a oportunidade de ter uma consciência maior, né? Ela visa extinguir e mitigar totalmente a pobreza, a miséria, ou seja, permitir que os seres que habitem o planeta Terra tenham atendimento da sua necessidade essencial, com uma certa abundância,
Mas esse contato vai ser um convite diuturno e real para nosso trabalho. Só que vai ser um trabalho prazeroso, um trabalho de paz, né? Uma busca interna de paz, uma busca de conhecimento, uma realização pessoal, né? Também existe, de acordo com essa mudança consciencial, vibracional, também um apaziguamento. Nós vamos voltar a ser famílias, né? No estrito senso da palavra, né? Famílias. Nós teremos a eliminação do conflito de gênero que existe hoje, né? Que foi plantado de forma muito cruel, muito covarde contra o ser humano, né? Então, homens e mulheres vão comungar numa paz e numa comunhão, realmente como seres em convívio harmônico nesse planeta, né? As nossas crianças serão crianças realmente que nós vamos levar a um conhecimento, a uma formação, mas tudo isso é um trabalho nosso, né? Eles não vêm trazer isso pronto. Agora, nós teremos oportunidade nesse ambiente, oportunidade nesta forma de vida, né? Então, existe duas expectativas muito importantes. Primeiro, essa mudança que, de fato, vai ocorrer no planeta, né, vibracional, e com isso, essa mudança, né, nos comportamentos e na forma de ser, e na forma de agir, né? E a segunda é não, e aí eu volto a frisar, não criar expectativas de salvação ou expectativas de resolução da minha vida, né? Então, se eu tiver uma nave que vai descer no meu terreno aqui da chácara, então eu vou ser o escolhido, e aí vai estar tudo garantido para mim. Não, eu posso ser escolhido até para uma missão bastante trabalhosa, né? Porque eles também conhecem aqueles que têm muita força e tem muito o que dar, né? Muito o que doar. E sempre tem aquela máxima, para quem tem muito, muito será cobrado. Para quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, o processo, a dinâmica continua igual da nossa existência, só que será uma dinâmica mais madura, será uma dinâmica mais humana, será uma dinâmica mais racional no melhor dos sentidos, não racional no sentido de usar a estupidez das razões, né? Porque o ser humano, quando ele é racional demais, ele se torna também estúpido. Nós seremos racionais no sentido do bom senso, né? Do senso do equilíbrio, da justiça, né? Das coisas, sejam as menores coisas da vida, né, até as mais importantes. Então, é essa a nossa expectativa do grande contato, né, e não aquele contato esperado que é da salvação. E eles mesmos dizem, nós não viemos salvar, nós viemos assistir. Isso é muito bonito, porque quando você assiste, você está oferecendo a oportunidade, está mostrando, olha, tem a porta aberta aqui, você tem esta ferramenta, né, você tem a vara, vai lá pescar, né? O peixe está ali, né? Está aqui a vara, vai lá pescar, né? E não trazem o peixe para você ou te levam o prato de comida pronto, mas eles te dão a oportunidade de você fazer isso. Porque o crescimento anímico, eu volto nessa palavra, crescimento anímico, que é crescimento da alma, ela só acontece pela ação. Não acontece nem pela omissão e nem pela letargia, pelo paralisar. O morto, ele é entrópico, ele vira pó, né? Ele vai virar uma matéria importante no universo que cumpre o seu papel, mas não com a nossa consciência expandida, né? Esse corpo físico que somos aqui é a expansão de uma inteligência, a iluminação de uma consciência latente, né? E para que ela continue, para que ela progrida, ela precisa estar em ação. O universo, ele progride, ele produz enquanto em movimento. Tanto é que todo o nosso sistema solar, todos os nossos astros, eles estão em constante movimento. E nós só realizamos por esse movimento, né? Seja o que for, movimento de você usar a mente, de você estudar, de você ler, o movimento do trabalho, de lavar uma louça em casa, de fazer uma limpeza, de agir, de auxiliar o próximo, e tudo mais que você pode fazer, o seu trabalho, o seu dia a dia, né? E tudo isso, só que tudo isso vai acontecer dentro de uma espiritualização do nosso ser. Isso é bastante interessante, bastante importante, e bastante produtivo, né, dentro dessa expectativa. Então é isso, gente, não fica esperando a nave para ir passear não, que não vem para isso não.
E também ET não fica fazendo circo aí, né? Seres evoluídos não querem seguidores no sentido de, né? Você Show começar. pirotécnico também não vai ter. Show pirotécnico também não vai ter. E eu vejo assim, sabe, uma coisa que o Kron sempre me ensinou, né? Que seres evoluídos querem uma relação linear com a humanidade. Eles são apenas irmãos mais velhos, né, em conhecimento, para fazer essa interação. Eles entendem que nós ainda somos ainda infantis, que temos assim algumas diferenças, mas a única diferença, como você já disse, é que nós temos mais perguntas a fazer e eles mais perguntas a responder, né, Walter? Exatamente, é isso É aí, se bem isso. resume nisso. E eles mesmos falam isso, né? O Kron, É né, que é bacana, ele sempre falou isso. o nosso companheiro de consciência e de jornada, sempre dizia isso, né? A diferença é o Verdade, número de perguntas e respostas. você sabe que esses dias eu até coloquei um programa de 5 anos atrás, que na realidade era uma canalização que eu tinha dele, falando da, é, da Confederação dos Mundos. E ele explicava de uma forma tão simples, e como ele falava comigo dentro da cabeça, eu ia escrevendo, né? Então eu resolvi até passar, porque achei bastante interessante o ministro falar da Confederação dos Mundos, sabe, Walter? Porque os outros não falaram, embora o Paul Reiser venha a público, Medvedev, outros ministros, astronautas, mas eles nunca falaram da Confederação dos Mundos, como esse ministro de Israel falou. E, na verdade, é uma realidade, está aí, né? São vários grupos recebendo mais ou menos a mesma mensagem, né? Isso que é interessante, Verdade, né? Como se fosse uma antena, né? Entra na energia, capta, né? É muito verdade. legal. Ô, Walter, nas declarações do ex-integrante do Ministério da Defesa, ele afirmou existir aí essa Confederação dos Mundos. Explica para o pessoal o que é essa confederação, do teu ponto de vista aí, e pelos seus estudos. Bom, a Confederação dos Mundos, a Confederação Galáctica, né, a Federação, essa reunião de inteligências e consciências, ela, ela é ela se perde no tempo. Nós não temos noção, pela nossa consciência presente de espaço e tempo, do tempo que isso existe no universo. São milhares, mas milhares de anos mesmo. E essa federação ou confederação pode se chamar das duas formas, o significado é pouco importante, sim, o contexto, né, o contexto da realidade. Ela se formou em torno de consciências que são consciências relacionadas à ética existencial. Então, quando você fala de Confederação dos Mundos ou Confederação Galáctica, seja ela a mesma coisa, você está falando de uma comunhão ética existencial. Então, são povos que têm o seu destino, né, cumprido no sentido do seu desenvolvimento, estão sim também em desenvolvimento, mas eles reconhecem todos os outros povos como uma permissão existencial de fazer a mesma coisa. Por isso é uma confederação, que é diferente de outros povos que existem no universo, que são povos colonizadores, são povos bélicos, são povos que tendem a impor apenas a sua existência e eliminando as demais. Tem alguns problemas de consciência, sim, né, de ligação com o todo, e esses, então, não fazem parte da confederação, não são povos confederados. Né? Então, por exemplo, os povos bélicos, né, aqueles povos de batalha, de conquista, de invasão, de tomar conta, de subjugo, de poder, eles não são da ordem confederada. Então, hoje é muito fácil você ver no planeta, né, distinguir no ser humano aqui quem é quem, só por essa referência. Porque quem é da ordem confederada, da Confederação dos Mundos, ele tem ética existencial, ele reconhece o seu semelhante, ele reconhece todas as raças, ele reconhece todos os gêneros, todas as espécies, ele dá direito a todos a um viver equalitário, né, pacífico, né, reconhecendo todos como seres viventes em expansão consciencial. E então, por isso que se formou essa confederação. Ela também tem um tamanho inimaginável para nós, tá? Então, não é feita de 3 ou 4 povos, não. São, hoje, também, só para vocês terem uma ideia da dimensão das coisas, foi passado a nós também uma mensagem na qual
se nós pudéssemos hoje olhar para o céu e enxergar o número de naves estacionadas no nosso sistema solar, você não enxergaria o céu. Você não veria o azul do céu, de tantas ordens confederadas e civilizações que estão na nossa orbe, né, para comungar com esta nossa mudança consciencial, esse nosso momento. Aí também, muita propriedade e lógica, fazem sempre a pergunta, mas por que então eu olho para o céu e não enxergo nada, não vejo nada? Raramente se faz um avistamento de OVNI, se faz algum filme e tal, mas essas todas as naves que você fala, ninguém enxerga, por conta do nosso padrão vibracional. É verdade. Né? Inclusive nossos olhos, né, Walter? Os índios Perdão, mas americanos... nossos olhos, cientificamente, nós temos padrões de ondas que nós não enxergamos mesmo. Nós enxergamos enxergamos muito pouco em relação ao todo, né? Exatamente. Então, um exemplo terrestre, né? Na colonização da América, quando Colombo chegou na América, os índios americanos não enxergavam as caravelas de Colombo. Não enxergavam. Verdade, não eles não tinham tinham como traduzir mentalmente. Exatamente. Então, essa é a nossa realidade. É bem semelhante à daqueles índios americanos quando Colombo aportou na América. Só o xamã, só alguns iniciados das tribos que depois despertaram neles, né, no povo, né, essa sensibilidade para que eles pudessem enxergar. Então, é mais ou menos a nossa situação, porque é uma questão vibracional. Né? Inclusive, quando a gente dominar os padrões vibracionais, você pode se tornar invisível, né? Se você quiser. Nossa. Tudo isso quando você começar a aprender a lidar com vibração, sintonia, sincronicidade, né? E esses padrões vibracionais que o Nikola Tesla deixou esse legado para a gente, dizendo que o dia que a gente dominar esses elementos vibracionais de onda, nós vamos conhecer o universo, né? Nós vamos dominar, no bom sentido, né, as coisas do universo. Bem, Walter, nós estamos nos nossos momentos finais, o programa é fantástico, eu espero que a gente possa continuar esse bate-papo na próxima sexta. Walter sempre nos presenteia com todo esse conhecimento, né? E é uma coisa que a gente leva para a eternidade, porque o conhecimento, pessoal, não é como alimento que você excreta no dia seguinte. O conhecimento é coisa que você leva para a eternidade. Então, quem oferece conhecimento, autoconhecimento como o Walter, está oferecendo afeto puro. Gratidão, Walter, deixe sua mensagem final e a gente vai para o próximo programa. A gratidão é minha, é mais uma oportunidade, é uma porta aberta, é uma imensidão, é uma coisa lindíssima e rica. Né? Todos que me perguntam e que me pedem algum tipo de opinião, para mim não só é uma honra, como é uma oportunidade imensa. E nisso a gente tem uma responsabilidade imensa, né? E essa responsabilidade imensa nos conduz a viver e procurar sempre pautar pela verdade, né? Pelas coisas que efetivamente fazem parte do nosso eu e do nosso todo. Então, agradeço a você, agradeço a turma da TV Galáctica, a Karen, ao Wagner, a nossa produção também, e a todos que estiveram aqui nos ouvindo, e também agradeço àqueles que vão depois, né, nos ver aí, e até a nossa próxima sexta-feira. Até, Walter. Gratidão, pessoal. Gratidão, Walter. Até o próximo programa.